pessoal, hoje nós vamos trabalhar o conceito de máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum de dois ou mais números? É o maior número que é ao mesmo tempo divisor dos números dados, né? A gente vai ver os divisores de cada número, ver os divisores comuns a esses números e depois apontar o maior. Vamos ver. Digamos que a gente queira o máximo divisor comum entre 12 e 20. O que nós fazemos? Primeiro, escrevemos os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esses são todos os divisores de 12. Depois escrevemos os divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Em seguida, os divisores comuns de 12 e 20. Quer dizer, os divisores que aparecem tanto aqui no 12 como no 20. É o 1, é o 2 e é o 4. 1, 2 e 4. Daí nós apontamos o maior, que é o 4. Esse é o maior dos divisores comuns. Esse é o máximo divisor comum, 12 e 20 igual a 4. Ok? Escrevemos os divisores do número, escrevemos os divisores do outro número, apontamos quais são os comuns, ou seja, quais os divisores estão nos dois ao mesmo tempo, isso que é comum, e apontamos o maior deles. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Máximo divisor comum entre 25 e 14. O que nós fazemos mesmo? Escrevemos os divisores de 25, 1, 5 e 25. Escrevemos os divisores de 14, 1, 2, 7, 14. Tá? Agora os comuns. Divisores comuns. Neste caso aqui, olha, o único divisor comum é o 1. Então, o divisor comum é 1. Então, o máximo divisor comum de 25 e 14 é 1. Ok? Vamos ver o máximo divisor comum de 18 e 45. Vamos lá? Divisores de 18. 1, 2, 3, 9 e 18. Divisores de 45. 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Aqui, os divisores comuns, né, é 1, o 3, o 9, e o maior deles é o 9. Né? Neste aqui, máximo divisor comum entre 24 e 8. Divisores comuns de 24. 1, 2, 3, 6, 8, 12, 24. Divisores comuns do 8. 1, 2, 4 e 8. Vejam os comuns. O 1, o 2 e o 8. Então, máximo divisor comum de 24 e 8 é 8. Máximo divisor comum de 32, 40 e 16. Escrevemos os divisores de 32, 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Escrevemos os divisores de 40, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Apontamos os divisores de 16, 1, 2, 4, 8 e 16. Vamos ver os comuns. Divisores comuns de 32, 40 e 16, ou seja, que aparecem todos esses três. É o 1, o 2, o 4 e o 8.
Então, o maior deles é o 8. Então, massa divisor comum de 32, 40 e 16 é o 8. Vamos ver um processo prático para se determinar o massa divisor comum, porque é uma coisa que nós vamos precisar durante todo o ensino fundamental e ensino médio. Então, é bom a gente saber um método prático, não é? Máximo divisor comum de 84 e 210. Então, vamos lá. Fazemos o seguinte, ó. Eu vou colocar tudo aqui para explicar. Fazemos o seguinte, ó. Colocamos 84, 210 e decompomos em fatores primos. Viram as duas últimas aulas. Decompor em fatores primos. Dá por 2? Dá. Tanto aqui como aqui. Dá 42, 84 dividido por 2, 42, 210 por 2, 105. Dá por 2? O 42 dá, mas o 105 não. Então, divide 42 por 2 dá 21, repete o 105. E agora, dá por 3? Dá 21 dividido por 3 dá 7, e 105 dividido por 3 dá 35. E agora, vamos dividir por 5. Dá por 5 aqui 7? Não, mas o 35 dá. Então, 35 dividido por 5, 7. Agora, deu 7, 7. Dá para dividir por 7. Então, coloco 7 aqui, dá 1 e dá 1. Muito bem. Sabe o que nós fazemos depois? Nós vamos assinalar os números que dividem os dois números, né? Nós assinalemos em vermelho aqui, ó. O 2 dividiu 210, dividiu 84. Então, a gente coloca em vermelho. Esse 2 não. Ele só dividiu 84. O 105 não. Este 3 vai dividir, sim, o 21 e o 105. Vai dividir os dois números. Então, a gente coloca em vermelho, assinala ele. Daí, dá 7,35. Então, aqui o próximo primo que eu vou colocar aqui é o 5. Dá para dividir por 7? Não, repete. 35 dividido por 5, 7. E agora? Agora eu tenho 7, 7. O primo que eu ponho aqui é 7 e divide, ó, os dois números, ó, o 7 e o 7. Não é? Então, veja, eu assinalo os números que dividem os dois números. Então, assinalei o 2, o 3, que dividiu dois números aqui, né? E o 7, que dividiu dois números aqui. Esses números assinalados, o 2, o 3 e o 7, quando multiplicados, ele vai dar o máximo divisor comum. Olha que interessante essa maneira prática de fazer, né? Vamos repetir? Eu coloco 84, 210, traço e vou decompor em fatores primos. Isso nós já sabemos das aulas anteriores. Dá por 2, divide, dá 42, 105, dá por 2 ainda aqui no 42, aqui não dá, repete. Agora dá por 3 nos dois, no 21 dividido por 3, 7, 105 por 3, 35. Dá por 5 aqui, no 7 não, repete. 35 por 5 dá 7, e dá por 7 nos dois, dá 1 e dá 1. O que eu faço? Eu assinalo, como eu assinalei em vermelho aqui, os fatores primos que dividiram os dois números. Esse dividiu os dois também, esse dividiu os dois também. Então, os que dividiram os dois é o 2, o 3 e o 7. O que eu faço com eles? Multiplico. 2 vezes 3, 6, vezes 7, 42. Esse é o nosso máximo divisor comum entre 84 e 210, 42. Vamos ver outros exemplos. Máximo divisor comum entre 19 e 65. Coloco 39 e 65. Coloco 39 e 65.
É divisível por 2? Não, nenhum dos dois. Então, começo por 3. É por 3? É. Né? Porque 3 mais 9 dá 12, que é divisível por 3. Ou 65? Não. Então, divido por 3, ou 39, dá 13. O 65, como não é, eu repito. E agora? Agora, vou testar o primo 5. O 5 divide 65, dá 13. E eu repito aquele 13 lá. Agora, eu tenho 2 13. O primo que vai aqui é 13, para dar 1 e 1. Né? Quando isso ocorre, não multiplica, só assinalamos de vermelho só este aqui, que dividiu os dois. Né? Então, o massa-visor comum de 39 e 65 é 13. Outro exemplo. Massa-visor comum de 25 e 75. Novamente, 25 e 75, passo o traço. Aqui não tem o fator 2, fator primo 2, mas tem o 3. O 3 divide o 75, não divide o 25. Copia 25, divide o 75. Agora o 5. O 5 divide os dois, o 25 e o 25. Tá? Dá 5 e 5. Agora, 5 novamente divide 5 e 5, dá 1 e 1. Não é? Então, veja que eu assinalei em vermelho um 5 e outro 5. Então, qual que é o máximo divisor comum de 25 e 75? É o produto de 5 vezes 5, que dá 25. Outro exemplo. Máximo divisor comum entre 22 e 35. O que eu faço? Decomponho os dois em fatores primos. Aqui dá para dividir por 2? Dá. O 22 dá. Divido dá 11. 35 não, repito. Por 3, nenhum dos dois é divisível por 3. Então, vou para o próximo primo, que é 5. Aqui não dá. 11 por 5, repito. 35 por 5 dá 7. Então, faço a conta. Agora, o próximo primo é 7. 7 dá para dividir por 7, dá 1. Mas o 11 não, repito, o 11. O próximo primo é 11. Divido por 11, dá 1, repito 1 aqui, deu 1 e 1, paro. Olha aqui, eu não encontrei nenhum fator primo, né, que dividisse os dois números. Esse 2 só dividiu o 22, esse 5 só dividiu o 35, esse 7 só dividiu o 7 e esse 11 só dividiu o 11. Nenhum desses primos aqui, fatores primos, dividiram os dois números, né, simultaneamente. Então, quando isso ocorre, significa que o 1 é o único divisor comum deles. Então, o máximo divisor é 1, porque ele é o único divisor, então o máximo divisor comum é 1. Tá? Agora, eu vou fazer com vocês o 27, 18 e 45. Como é que nós fazemos mesmo? 27, 18, 45. Vamos decompor em fatores primos. Esses números têm algum divisível por 2? Tem. Então, põe o 2 aqui. Esse não é divisível por 2, repito. Esse é divisível por 2, divido. 18 por 2, 9. Esse não é divisível por 2, repito. Agora, tem algum aqui divisível por 2? Não. Tem algum divisível por 3? Tem. Tem. O 27 dividido por 3 dá 9. O 9 dividido por 3 dá 3. E o 45 dividido por 3 dá 15. Agora eu pergunto, aqui ainda tem divisíveis por 3? Tem. O 9 dividido por 3 dá 3. O 3 dividido por 3 dá 1.
o 15 dividido por 3 dá 5. Ainda tem números divisíveis por 3? Tem aqui, ó, 3. Então, repito o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1, e aqui eu copio 5. E agora? E agora, sobrou 5 aqui. Então, 5. Aqui repito, e aqui dá 1. O que nós fazemos? Nós vamos ver quais desses fatores primos dividiram ao mesmo tempo os 3 números. O 2 não, que só dividiu 18. Mas o 3, ele dividiu o 27, deu 9, o 9 deu 3 e o 45. Então, o que eu faço nele? Assinalo. Assinalo o 3. Tá? Outra coisa, e esse 3? Será que ele dividiu os 3 números? Dividiu, ó. Dividiu o 9, dividiu o 3, dividiu o 15. Então, assinalo esse daqui. E esse 3? Ele dividiu os 3? Hã? Dividiu este, esse repetiu 1, e esse é 5, não. Então, não assinalo. Porque ele não dividiu os 3, só dividiu 1 aqui. Agora, o 5, olha, o 5, ele só vai dividir o 5. Aqui deu 1, aqui deu 1. Então, eu não vou assinalar. Então, qual que é o máximo divisor comum entre 27, 18 e 45? Basta multiplicar os fatores primos assinalados. 3 vezes 3, 9. Então, o máximo divisor comum entre 27, 18 e 45 é o 9. Vamos ver propriedades do máximo divisor comum. A primeira propriedade é o seguinte, né? Se o número é múltiplo de outro, o máximo divisor comum dos dois é o menor deles, claro, né? Ó, máximo divisor comum é entre 10 e 5. Máximo divisor comum entre 10 e 5 é o 5, né? Porque é o menor deles, né? É o menor deles. Máximo divisor comum entre 8 e 32. O 32 é múltiplo de 8. Então, máximo divisor comum, né, é o 8. Outra propriedade. Se dois números não têm fator primo comum, o máximo divisor dos dois é igual a 1. Nesses casos, dizemos que os dois números são primos entre si. Vamos ver exemplo? Ó, o 9, máximo divisor comum entre 4 e 9. Eles não têm divisores primos entre si, porque aqui os divisores de 4 são 2, e aqui os divisores de 9 é o 3. Então, eles não têm primo comum. No 4 apareceu 2, no 9 apareceu 3. Então, não tem comum. Não é? Eles não são primos, mas, segundo esta colocação aqui, eles são primos entre si. Máximo divisor comum entre 21 e 5. Aqui os divisores de 21, lembram-se? O 3 e o 7. O 1, o 3 e o 7. Aqui é o 1 e o 5. Não tem divisor comum a não ser o 1.
Então, o máximo divisor comum entre 21 e 5 é o 1, porque eles não têm divisores primos comuns aqui no 5 e aqui no 21. Tá? E, finalmente, nós chegamos numa situação problema, para mostrar uma aplicação do máximo divisor comum. Porque é aquela história, sempre perguntam, né? As crianças perguntam, professor, pai, mãe, onde é que eu vou usar o máximo divisor comum? Em várias situações. Eu trouxe uma situação aqui, um exemplo, não é? Em um jogo, 30 fichas vermelhas e 12 fichas azuis são distribuídas igualmente entre os participantes. 30 fichas vermelhas e 12 azuis. De modo que não sobre nenhuma ficha. Não vai sobrar nenhuma ficha. Qual é o número máximo de participantes que pode ter esse jogo? Não é? Então, dados do problema, 30 fichas vermelhas, 12 fichas azuis. Eles são distribuídos igualmente entre os participantes do jogo, de modo que não sobre ficha. A pergunta é, qual é o maior número, qual é o número máximo de participantes que pode ter esse jogo? Este é um caso de aplicação do máximo divisor comum, né? Entre 30 e 12. Podemos resolver de qualquer maneira, né? Podemos escrever os divisores de 30. Lembra os divisores de 30? Vamos escrever 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Esses são todos divisores de 30. Quais são os divisores de 12? Divisores de 12. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Quais são os divisores comuns? Divisores comuns de 30 e 12. Aqueles que repetem. Olha lá, é o 1, o 2, o 3 e o 6. Né? São os que repetem, são os divisores comuns que estão ao mesmo tempo no 30 e no 12. Agora eu pego o maior deles, máximo divisor comum entre 30 e 12, é o maior dos divisores comum de 30 e 12. O maior deles é o 6. Então, isso aqui é igual a 6. Então, respondendo ao problema, qual é o número máximo de participantes que pode ter esse jogo? A resposta é, o número máximo de participantes que pode ter esse jogo é 6. Não pode ter mais do que 6 participantes nas condições desse problema. Então, nessa aula, nós vimos o que é máximo divisor comum, aprendemos a calcular o máximo divisor comum de duas maneiras, uma maneira escrevendo os divisores, os comuns e o maior deles, outra maneira mais prática, né? E depois resolvemos um probleminha onde eu uso esse conceito de máximo divisor comum. Até a próxima aula.